né? Esse coaching era uma pessoa do meio corporativo e, enfim, eu tive a oportunidade de estar junto com uma pessoa que realmente mudou o jogo, principalmente da carreira da minha esposa. E depois disso, a gente viu o mundo brotar em coaches, né? Pessoas muitas que sabiam a metodologia, mas não tinham, muitas vezes, nem sabiam a metodologia, e a palavra ficou muito batida, né? Mentoring, coaching, eu fico até com pena das pessoas que fazem isso seriamente. E aí veio o Arthur, e quando ele me mostrou, né, o que ele sabia sobre o assunto, como ele dominava e a propriedade como ele falava sobre o assunto, eu falei, olha que legal, né? Como ele conseguiu me cativar e falar, cara, isso é muito legal, isso tem muito a ver com a medicina que a gente vive hoje, com a saúde que a gente vive hoje, na verdade com um profissional não só da saúde, mas isso poderia ser falado para qualquer profissional. Existe um método, existe uma maneira de fazer isso seriamente. E aí vocês carregam, é claro, a Regina, o Arthur, carregam também títulos que chancelam o que vocês estão fazendo, né? Porque quando a Regina é supervisora do programa de residência médica de radiologia da USP, responsável pelo projeto Mentoria do Departamento de Imagem do Hospital Albert Einstein. Aí você começa a materializar a coisa de uma maneira muito maior e falar, olha, estão falando isso para radiologista na imagem, né? O Arthur é médico aqui com a gente na empresa hoje que eu trabalho, não tem a relação com o GPM, mas ele é um parceiro de trabalho, é um excelente profissional e, além disso, ele fez o curso de mentoring coach pela FGV e faz supervisão de mentoria médica no setor de imagem do Albert Einstein. Eu conheço bastante algumas pessoas do Einstein, o Cláudio, o Henrique Neves, o Cláudio Terra, que também é um inovador aí de raiz, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ele esses dias e eu aprendo um monte de coisa. Eu falo que eu fico conversando, mas eu fico aprendendo mesmo. Eu quero trazê-lo aqui um dia no GPM para falar. E a hora que o Arthur falou isso, voltando, ele me trouxe aquele coach, aquela mentoria que eu tive com propriedade, que realmente você desenvolve muito da parte comportamental. Né? Eu trabalho hoje com inovação aqui na Prevent, com incorporação tecnológica no meu trabalho. Poxa, mas o que isso tem a ver com comportamento? Tem tudo, porque hoje o ser humano tem que ser mais ser humano, ele tem que desenvolver essas soft skills cada vez mais. Vou parar de interromper vocês. Agora meu filho começou a gritar aqui, mas eu vou te colocar no mute aqui. Boa apresentação e a gente faz o seguinte, pessoal que está aqui acompanhando. No final a gente abre para dúvidas, mas quando vocês quiserem, fiquem à vontade para fazer de uma maneira não tão formal, tá? Obrigado, Regina. Obrigado, Arthur. E vocês estão com a palavra. Bom, boa noite aí, pessoal. Obrigado, Fabrício, pela apresentação. O Fabrício é diretor na Prevent Senior aí, e faz um papel muito especial lá na radiologia. Né? É um líder, um gestor aí que todo mundo aqui em São Paulo conhece, fora de São Paulo já também. E, bom, sem mais delongas, então, o Fabrício já me apresentou. Sou Arthur, eu sou médico radiologista lá no Hospital das Clínicas, no Einstein, aqui na Prevent Senior também. E a gente, enfim, vai ter essa conversa sobre um tema que ele veio muito à tona aí ultimamente, que é desenvolvimento dessas competências humanas, desenvolvimento de gente, né? Ser gente. Então, para começar toda essa conversa aí que a gente vai ter hoje aí durante alguns minutos, vou primeiro apresentar algumas coisas, né? Então, assim, os sistemas de gestão de pessoas nas organizações, eles foram aí por muito tempo presos nessas culturas de hierarquia, entrega de resultados, né? E isso nas últimas décadas, a gente vai vendo que esse panorama ele vem sendo alterado e umas metodologias novas de desenvolvimento profissional, elas foram elaboradas e melhoradas, tanto no âmbito organizacional quanto no âmbito individual. Isso trouxe alguns paradigmas sobre como abordar esses sistemas aí de desenvolvimento pessoal e profissional, bem como quais os tipos de abordagem escolher. Então, o que a gente vai falar basicamente algumas estratégias aí sobre como
ajudar na escolha, na aplicação e no desenvolvimento desses principais métodos de aperfeiçoamento para a gestão de pessoas. Logicamente, né, se o tempo for permitindo, a gente fluir bem, a gente vai lançar alguns tópicos aí sobre alguns assuntos adicionais que estão muito envolvidos nesse tema aí de gestão de pessoas e de aprimoramento profissional, né? Então, assim, acho que o primeiro ponto é, né, por que eu vou investir na gestão de pessoas e preparar a minha equipe? Né? Muito disso vem nesse contexto de quarta revolução industrial e o profissional do século XXI, que é até o tema, o título aí da nossa reunião, né? Então, o mundo da quarta revolução industrial, ele teve e tem essas suas transformações tecnológicas aceleradas, um mundo globalizado, um mundo marcado por velocidade, por amplitude, por profundidade, né? Mundo de mudanças sistêmicas, até que as próprias crises elas já estão mudando, né? São outras crises que a gente enfrenta comparado a algumas décadas aí atrás, né? Então, assim, a gente pode citar como exemplo até o mundo corporativo, que ele não é mais estável, não é mais previsível, né? As coisas não dá mais para ser extremamente planejado, estruturado e rígido, né? O mundo corporativo hoje, dessa sociedade contemporânea, ele é volátil, é um mundo mais incerto, então isso gera várias solicitações para um profissional do futuro, como que vai ter que absorver isso, né? Então, muito tem se falado sobre o que deve ser o profissional do futuro, como ele deve ser. Então, os profissionais eles precisam desenvolver algumas competências que são fundamentais para que ele consiga exercer a sua profissão, né? E as competências mais faladas e valorizadas hoje são essas competências humanas, né? As competências técnicas, vamos dizer que são as hard skills, elas seguem importantes, lógico, né? Porque a gente precisa ter conhecimento técnico, só que isso não é mais o diferencial, né? Cada vez mais a gente está vendo que as competências humanas, as soft skills, que o Fabrício comentou, são os diferenciais, aí é o diferencial profissional do futuro, e o que torna ele capaz de trabalhar em equipe, de motivar o seu grupo, né? Isso gera um valor organizacional muito grande, né? Se a gente for pegar algo mais concreto, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial de 2019, né, ele, de costume, ele elege aí as 10 competências essenciais para o profissional da década, né? No caso, 2019, eles falaram das competências do profissional do século XXI. Então, nessas competências, a parte humana foi a grande bola da vez, né? A grande maioria dessas características escolhidas, elas não são mais referentes a competências técnicas, né? Então, eu até destaco algumas, que é quase a totalidade, né? O profissional do futuro é um cara que precisa ter capacidade de resolver problema complexo, né? Ele não basta mais só colher informação, mas ele tem que analisar, ele tem que fazer diagnóstico, ele tem que estabelecer correlação, né? Ele tem que verificar tendências, ele tem que encontrar a solução aí diante de incertezas, né? O profissional do futuro, ele precisa saber desenvolver o pensamento crítico, ele tem que ter e desenvolver o pensamento crítico, né? Ele precisa ser um cara criativo, ele precisa ser uma pessoa que sabe fazer gestão de pessoas, ele tem que saber liderar equipes, ele tem que ter ampla diversidade de liderança, né? O profissional do século XXI ele também precisa ser colaborativo, né? Ele tem que saber trabalhar em equipe, ele tem que saber compartilhar informação, ele tem que saber ouvir. Isso eu achei extremamente importante, saber ouvir. Acho que muitos dos líderes hoje, de gestores, às vezes falta esse tato de saber ouvir, né? Isso é algo que eu sempre bato na tecla disso quando eu estou conversando aí com o nosso grupo de mentoria, até com o pessoal em geral, né? A importância de saber ouvir, né? E uma das características, talvez das mais importantes que foram elencadas aí nesse fórum, é que é preciso desenvolver a inteligência emocional, né? Isso é a chave do profissional do futuro. É isso que vai separar o cara de uma máquina. É isso que vai... E quando a gente fala profissional do futuro, eu não estou falando daqui a décadas, estou falando de agora, né? Chegou o negócio, né? A gente já está cada vez mais, da minha área, por exemplo, da radiologia, a gente está imerso em inteligência artificial e a gente vê como isso vai diferenciar a gente. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando o quê? O cara tem que saber lidar com crises, com conflitos, manter equilíbrio, ele precisa se construir a partir de críticas, né? Então, o profissional do futuro, ele precisa ter flexibilidade cognitiva, né? Num resumo, né? O mundo está mudando muito, né? Velozmente, e a gente não pode ficar grudado e preso nesses nossos modelos mentais antigos. A gente tem que saber ler o mundo, a gente tem que saber ler o mercado, tem que saber conhecer novas tecnologias, a gente tem que ser flexível ao nosso modo de pensar, né? E nesse contexto é que a gente entra no assunto de ferramentas de desenvolvimento pessoal e profissional,
né, focando hoje no coaching mentoring, por exemplo, né, muito mais no mentoring, que é a nossa área aí de especialização. Então, assim, primeira coisa, conceitos gerais, né? A minha próxima fala, ela vai ser mais focando o que é isso de coaching, mentor, para a gente ter um pouco melhor essa noção e sair daquelas coisas que a gente fica escutando lá, de coaching, não sei o quê, né? Um monte de coisa que a gente vê na internet, não sei o que lá, e falcatruagem, né? Para a gente ver o negócio mais da parte teórica, o que significa isso, né? Então, assim, vou até ler um parágrafo que é o seguinte, que é um artigo de Bluckert, aí, de um livro de 2005, que fala assim, coaching é a facilitação de aprendizado e desenvolvimento com o propósito de promover melhoria de desempenho e fortalecer a ação eficaz, a realização de objetivos e a satisfação pessoal. Invariavelmente envolve crescimento e mudança, quer seja em perspectivas, atitudes ou comportamentos. Ou seja, o coaching ele é um processo que vem sendo adotado aí no âmbito principalmente corporativo, e aqui a gente já está falando muito da área executiva, né, não da área médica, que inicialmente é o tema do nosso encontro, mas ele vem sendo adotado no âmbito corporativo para favorecer desenvolvimento de competências que são consideradas fundamentais nesses cenários competitivos. Muitas vezes as organizações elas fazem esse investimento para promover aí a aquisição de novos comportamentos pelos profissionais, né, pelos seus profissionais, pela sua equipe, né, para gerar um maior comprometimento com o resultado e também fortalecer a cultura organizacional. E esse é um termo bem importante que a gente vai comentar em breve, cultura organizacional. O coaching ele pode ser adotado no âmbito individual, né, com propósitos específicos aí alinhados à própria realidade da pessoa. A pessoa solicita uma programação, um programa de coaching, né, independente da sua requisição, e é uma possibilidade que favorece autoconhecimento, autodesenvolvimento, desenvolvimento de insights e também contribui para um melhor direcionamento pessoal e profissional. No nosso caso aqui, basicamente profissional. Então, assim, teria um resumo disso sobre o coaching? Sim, ele é uma ferramenta que serve, em última instância, em última análise, para nos tornar versões um pouco melhores de nós mesmos. Né? Então, é uma ferramenta que é fundamentada em diferentes áreas de conhecimento, né? Psicologia, filosofia, e influenciada por diferentes práticas da administração e da cultura organizacional. Então, aqui a gente não está falando de áreas específicas, a gente está falando do conceito de coaching a fundo, não o que a gente escuta na internet, não, a gente está falando como é um processo de coaching. Tá? Então, assim, um processo de coaching, ele oferece aí condições para que o profissional se conscientize de si mesmo e do impacto que ele tem sobre outras pessoas. Tá? Então, a gente faz um resumo sobre o coaching. E o mentor? Né? E o mentor? É uma outra ferramenta também para desenvolvimento profissional que, em alguns pontos, ela é semelhante ao coaching. Né? O mentor ele é um processo que é diretamente ligado à gestão de conhecimento. Então, isso é muito importante. O mentoring é ligado à gestão de conhecimento. Né? A base está no compartilhamento de ideias, de informações, de conhecimento entre pessoas mais experientes e outras iniciantes. Né? O mentor, até que eu abro um parênteses, a gente faz mentoria médica na residência a todo momento. A gente está lá sentado com o residente, mostrando o exame. Isso é uma mentoria. Né? Uma mentoria, em certo ponto, até formal, mas isso é uma mentoria. Né? Então, a gente pode traçar essa relação. Né? Então, assim, o mentor ele tem a ação de influenciar, de aconselhar, de ouvir, de ajudar a clarificar ideias, de fazer escolhas, ele tem a função de guiar, né, o seu mentorando, o seu mentorado. Né? Então, o mentor, ou a mentoria, é um conjunto de recomendações, de apoio, ajuda, que frequentemente vem de alguém que já tenha vivenciado alguns conflitos que o outro ainda não vivenciou. Né? Então, ele vai encurtar os caminhos difíceis para esse profissional, para essa pessoa. Né? O mentor, ele ensina, ele dá conselhos, ele fornece informações ao mentorado, né? Sendo que o ponto central é o ensinamento. E aí a gente pergunta, e quais são os objetivos principais do mentor? Né? Para que isso tudo? O mentoring, ele tem como objetivos principais acelerar o ritmo de aprendizagem. Né? Talvez essa seja a principal função. Né? Ele vai acelerar o ritmo de aprendizagem da pessoa e isso vai gerar expansão de carreira. Né? Então, contribui para favorecer a socialização entre profissionais, preparar potenciais líderes quando a gente quer um mentor executivo, né? No caso de processo sucessório aí de liderança, de hierarquia. Ele também ajuda no fortalecimento da cultura organizacional, isso contribui, uma cultura organizacional forte contribui para reter talentos, e também estimula a criação aí de comunidades de aprendizagem e compartilhamento de conhecimentos. Ou seja,
coaching e mentor, eles são ferramentas, então, para desenvolvimento de competências, né, para auxílio na gestão de carreira, para a criação da cultura de compartilhamento de conhecimento, isso em instituição de saúde é muito forte, né, para estímulo aí da promoção de mudanças, né, a gente vai fazer com que as pessoas cresçam, e para facilitação da socialização no ambiente de trabalho, né. Então, tendo esse resumo aí, essa abordagem, essa introdução, por assim falar, vou convidar a doutora Regina, que já foi aí apresentada pelo Fabrício, e algumas coisas importantes, porque eu estou no mundo da mentoria hoje lá no Einstein, tal, participei dos grupos de mentoria no Sol das Clínicas também, em função da doutora Regina, que foi ela que, né, na teoria, implantou esses programas no Albert Einstein, no Hospital das Clínicas ali da USP. Então, algumas perguntas já para instigar, assim, né? Uma, qual que é a visão dela sobre a mentoria na saúde e na radiologia, né? Como que surgiu essa ideia de implementar mentoria e onde que ela foi buscar conhecimento para ir aperfeiçoar-se nisso. Vou fechar o microfone. Doutora Regina, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, Fabrício. Obrigada pelo convite. Obrigada, Arthur. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder ajudar aí nesse entendimento, né, do que é a mentoria. E é interessante porque realmente existe um encantamento, né? Você acaba se encantando com o assunto à medida que você vai sabendo mais sobre ele. A gente está nessa fase agora de inovação, de inteligência artificial, mas, como vocês já disseram, o importante também é você não esquecer da inteligência emocional, né, do indivíduo, né? E, então, respondendo a você, Arthur, as suas perguntas, né, então, em relação à minha visão da mentoria, né, a minha visão da mentoria, assim, na saúde em geral, eu tenho estudado isso já desde 2016, e eu vejo que na saúde existe muita coisa, principalmente fora do Brasil, ligando a mentoria à pesquisa. Então, isso também é uma coisa que nós estamos interessados em desenvolver agora, a partir do segundo semestre. Isso é uma coisa muito comum fora, né, na parte médica. Na graduação é muito importante também, na literatura. E também tem bastante, não só... Na radiologia não é comum, na radiologia é bem incomum, é comum para enfermagem tem vários artigos também a esse respeito. Como que surgiu, né, esse meu interesse, essa minha dedicação a esse tema? Todos nós temos um mentor informal na nossa vida, né? Temos vários, né? E eu vejo aqui entre os participantes vários dos meus ex-residentes queridos, alguns foram mentores lá do Hospital das Clínicas, outros são agora do Einstein também, e eu tive entre muitos mentores na minha vida, né, eu tive um em especial, o Dr. Manuel Rocha, que acho que todo mundo conhece, é um radiologista assim, super fantástico da área de abdômen, além de ser, ele foi meu assistente, depois foi meu orientador da minha tese de doutorado, e sempre, assim, mantive essa mentoria informal com ele, né? E quando eu assumi a coordenação, a supervisão da residência médica da radiologia do Hospital das Clínicas, ele, como diretor clínico à época, me falou: Regina, o que você acha de estender o projeto tutoria para a residência? Aí eu parei, pensei um pouquinho e falei, puxa, a princípio me parece uma coisa meio paternalista, não me parece uma coisa assim adequada para os residentes, me parece uma coisa mais para os alunos da graduação. Eu falei, Manuel, eu vou estudar sobre isso, vou ter uma opinião mais embasada e depois eu volto a te falar. E dessa forma, eu fui fazer um curso, o LACRE, que é o Latin American Congress of Residents, foi em Santiago, no Chile. Eu fiz em 2015 esse curso, então o primeiro contato foi em 2015, mas nesse congresso eu não me encantei muito, porque isso também depende muito de quem te fala, né? De quem dá a palestra, se tem esse poder de encantar as pessoas, né? Então eu não me encantei muito, mas eu não desisti, eu comecei a ler a respeito.
E depois, em 2016, eu fiz um curso da Harvard. É um curso para supervisores de programas de residência médica, que é excelente. E nesse curso, sim, eu me encantei com a mentoria. Eu fiz um workshop só sobre mentoria. A professora era fantástica. Ela mesma, a própria professora, essa cultura de mentoria médica nos Estados Unidos é muito forte, está muito arraigada. E essa própria professora tinha 3 mentores. Ela era mentora, mas ela também tinha 3 mentores. Então, como o Arthur comentou, isso é uma coisa que você pode fazer em todos os níveis, né? Você tem condições de fazer em todos os níveis. E voltando de Harvard, aí sim, voltei toda animada, e eu comentei com o Manuel, e eu fui atrás da pessoa responsável pelo projeto tutoria da faculdade, que é a Patrícia Bellodi, que tem o prazer de estar aqui conosco hoje na plateia aqui. A Patrícia Bellodi, a doutora Patrícia Bellodi, ela é uma psicóloga que é a responsável pelo programa de tutoria da Faculdade de Medicina da USP para os alunos da graduação. E então eu fui procurá-la, o Manuel me deu o livro dela, então ela tem um livro, então eu estudei também pelo livro da Patrícia, depois eu li vários artigos a respeito de mentoria na residência médica, e quando eu me senti assim mais preparada, eu fui procurá-la pessoalmente para que ela me orientasse, assim, como iniciar esse processo e tudo mais. E nós, assim, nos demos muito bem, houve uma empatia desde então, desde 2016, e ela, inclusive, se colocou à minha disposição para ajudar nessa coordenação. Então, a coordenação da mentoria do Hospital das Clínicas, da residência do Hospital das Clínicas, ela é realizada por mim, por ela e pelo Dr. Márcio Sawamura, que é o nosso vice-coordenador da residência médica, né? E, além disso, sempre os preceptores daquele ano sempre ajudam nesse processo, porque a cada ano a gente tem que acolher os R1s, e foi uma coisa muito interessante, porque em relação à sua outra pergunta, né, de como isso vai afetar, assim, tanto no plano individual quanto organizacional, né, foi muito interessante a gente notar que, a partir do momento que os nossos residentes iam se formando e, teoricamente, sairiam do grupo, nós acabamos criando o conceito, juntamente com a Patrícia, de o comentor. O comentor foi aquele residente que acabou a residência, mas quis continuar no grupo. E nós temos vários exemplos, o Arthur é um deles. O Arthur até hoje continua no grupo da Andréa Cavalante, que é uma brilhante mentora nossa. O João Carlos Rodrigues, que está aí, também foi um ótimo mentor. E então, nesse sentido, foi muito interessante. Vocês continuam. Agora o Arthur já é mentor lá no Einstein também, mas assim, isso que é interessante, é tão gratificante que o pessoal quer continuar e continua. Outra coisa interessante que nós notamos com a nossa experiência desde 2016, quase 4 anos já no HC, no Einstein 3 anos e meio, foi também que no primeiro, nós fizemos um projeto piloto de 6 meses, porque nós começamos em setembro no HC, em novembro no Einstein. E nesse projeto piloto de 6 meses, sempre de caráter voluntário, então os residentes entram se quiserem e os mentores são convidados e só entram se quiserem também. E desta forma, nos primeiros 6 meses, nós tivemos, nem todos os residentes do HC entraram, mas a maioria entrou, e da mesma forma no Einstein também. E o que foi incrível é que depois, no ano seguinte, quando nós fomos englobar os R1s e mudar os residentes, todos quiseram participar, tanto no HC quanto no Einstein. Eles já entendiam o que era, os que não tinham entrado quiseram entrar, então isso também foi fantástico, e nós temos vários dos nossos ex-residentes aqui hoje conosco para também poder dar o depoimento deles, né? Uma coisa também que eu queria comentar é o cuidado na hora da escolha do mentor, né? Porque como a gente estava falando, essa parte da inteligência emocional é muito importante. Então, você tem que perceber quando você vai escolher, você vai montar seu time, você tem que tentar encantar a pessoa, fazer uma preleção antes sobre do que se trata, mas também você tem que ver características naquela pessoa que você possa fazer com que ela
te ajude no processo, né? E que ela contribua. Às vezes a pessoa, você acha que a pessoa tem um perfil, e ela tem o perfil, mas ela não consegue desenvolver o grupo, desenvolver as reuniões, né? Então, isso é um outro aspecto muito importante nesse ponto. Muito bom. Doutora, obrigado aí pelas respostas, pelo depoimento. Isso enriquece muito aí a nossa conversa, esse exemplo da mentoria na saúde, né? E é algo que é assim, né? Acho que para mim está sendo uma experiência interessante e está levando a oportunidade de descobrir novos assuntos e novas coisas na vida. Bom, vamos mudar de área, né? Então, a gente pode falar agora de campo organizacional, tá? Da parte de gestão de verdade. Eu posso já trazer um exemplo para vocês de como que a gente vai, um mentor, por exemplo, como que se vai fazer a atuação na gestão do desenvolvimento de um profissional através do da implementação, né, de um direcionamento estratégico. Então, vamos citar um exemplo, né? Vamos trazer agora para a prática organizacional a mentoria, tá? Ou o coaching, ou essas ferramentas aí que a gente está conversando. Então, assim, um colaborador X, o Carlos, por exemplo, né? Ele acabou de assumir um cargo de liderança, tá? E a sua insegurança na condução aí de seus liderados, ela ficou bastante evidente, tá? Logo, o desenvolvimento de um plano de ação que seja baseado em um direcionamento estratégico vai ajudar o Carlos, né, nesse seu desenvolvimento profissional para que ele possa se tornar um melhor líder, um melhor gestor, tá certo? Então, assim, um plano de ação que seja baseado em direcionamento estratégico, ele busca estabelecer qual o melhor caminho a ser seguido pelo Carlos nesse contexto profissional. Então, quando a gente fala de direcionamento estratégico, a gente está querendo encontrar quais são os valores, a visão e a missão desse profissional, né? E como que a gente vai obter essas respostas? Né? Não é simples, né? Uma das principais coisas é através do aprofundamento do autoconhecimento do Carlos, fazer o Carlos se conhecer, né? Autoconhecimento, né? E isso também não é uma tarefa fácil, né? Uma das primeiras etapas nesse plano de ação que é baseado em direcionamento estratégico é identificar quais são as deficiências de um profissional, do Carlos, por exemplo, e direcionar o esforço para fazer a melhoria disso, né? Dentro de um prazo específico, lógico. Então, a principal forma de chegar nessas questões, ou nas respostas para essas questões, é através da busca do próprio conhecimento, encontrar o seu eu, né? O eu do Carlos. Então, quando a gente consegue expandir autoconhecimento, que entra essa implementação de um direcionamento estratégico, né? E através desse direcionamento estratégico, né, utilizando-se aí algumas ferramentas de análise específicas, é que a gente consegue identificar quais as competências o Carlos possui, né, quais as competências ele precisa adquirir, quais as competências que ele precisa melhorar, e a gente também acaba identificando quais são as vulnerabilidades, ou seja, quais que são os fatores que contribuem e que impedem ele de ser um melhor líder, um melhor gestor, né? A gente vai ver, então, os pontos fortes, os pontos fracos e as melhores características aí do Carlos. E com isso a gente consegue traçar ou ter um panorama do que aquele profissional ele representa num cenário competitivo. Tá? Então, para melhorar e aprofundar esse conhecimento pessoal do Carlos, e isso pode ser feito por ele mesmo, por conta própria, só que demanda um certo conhecimento sobre o assunto, né, demanda algumas ferramentas, mas também pode ser feito isso com a ajuda de um mentor, de um coach, bem como um terapeuta, por exemplo, e muita gente busca terapia para encontrar o autoconhecimento, se tornar um melhor profissional, uma melhor pessoa, né? Mas o coaching e o mentor, eles atuam muito na parte profissional, então seria uma ferramenta também. Mas aí as pessoas perguntam, tá, Arthur, e quando o Carlos expandir seu autoconhecimento, o que acontece? Né? Então, o Carlos ele vai melhorar o seu autodesenvolvimento, ele vai melhorar o seu autocontrole, ou seja, ele vai expandir as suas competências humanas e isso vai tornar ele um profissional melhor. Um cara que vai ser preparado para enfrentar adversidades tanto da vida quanto da parte profissional. Né? Essa parte de autodesenvolvimento, ela exige aí 5 descobertas que o pessoal elenca. Como o indivíduo quer ser, né? Como esse indivíduo realmente quais são as ações necessárias para fazer essa melhoria das capacidades individuais,
né? O foco em expandir e aprofundar essas novas competências de liderança e o foco também em fortalecer essas relações de confiança que estimulem aí descoberta e desenvolvimento. Então, isso é o que, vamos dizer, que as coisas que o autodesenvolvimento exige, tá? Quando a gente pergunta, tá, Arthur, e quem são os mentores? O que é preciso para ser um mentor e tal? Então, assim, geralmente os mentores, eles são pessoas que têm alguns atributos bem marcados, importantes. Primeiro, são pessoas com credibilidade, né? Trajetória de vida e profissional dessa pessoa, ela tem que ser uma coisa, puta, vamos dizer que impecável, né? Que elas sejam pessoas que elas tratem bem a sua conduta de vida, ela é bem tratada, né? Pautada na ética, vamos pensar assim. Né? São pessoas que têm respeito, ou seja, a forma como o mentor interage com, né, ou o profissional em si, interage com outras pessoas, né, sejam pares, superiores, subordinados, revela como que essa pessoa é. Né? Então, a gente observa muito isso quando a pessoa que está conversando com o pessoal da limpeza, com o pessoal que está atendendo, com o garçom, a gente consegue captar quem são essas pessoas, as pessoas empáticas, com isso. Né? Então, é fundamental pessoas respeitosas para estar no processo de mentoria, porque a gente tem que expandir bons valores, né? E essa parte empática é muito importante. Então, a coerência entre o que a pessoa fala e faz, ela vai indicar o respeito que ela tem com as pessoas, né? Um outro atributo muito importante para o mentor é que sejam pessoas com transparência, né? Isso está relacionado à confiança e à segurança nas relações. Um processo de mentoring, especificamente, ele implica em muita exposição, tanto do mentor quanto do mentorado, como é numa terapia, como é numa consulta psiquiátrica, por exemplo, uma consulta médica, né? Tem um vínculo muito forte. E isso tem que ser respeitado e tem que ser muito transparente, né? E esse processo de mentoring só vai acontecer de uma forma efetiva se não houver receio de ambas as partes, tá? E talvez o principal, né? Vamos dizer que o atributo principal, a pessoa tem que ter competência técnica e comportamental. Então, ela é a base para o processo de mentoring. Tá? Se o mentor não for reconhecido pelo saber dele, pela experiência, ele não faz sentido que alguém procure com fim de aprendizagem, por exemplo, de ampliação e melhora de carreira. Né? E da mesma forma, de nada adianta ter uma competência técnica muito alta se o mentor não possui uma capacidade aí de interação diferenciada com o mentorado. Né? Ou seja, tem que ser pessoas que têm capacidades humanas exacerbadas. Né? Outras competências de caráter geral que são imprescindíveis para um mentor, até para um processo de mentoria. Essa é a capacidade de deixar o mentor à vontade, o mentorado à vontade, de aceitar a pessoa como ela é, de inspirar confiança, a capacidade de escutar, capacidade de dialogar, né, de certificar que aquele processo de aprendizado está existindo, de esclarecer as dúvidas. Né? São pessoas que precisam saber provocar simulações, situações do dia a dia, usar exemplos, fazer comparações, né? O mentor ele precisa ter capacidade de manter o foco. Talvez a parte mais importante, né? O mentor ele precisa dar e receber feedback. E isso que é, talvez, assim, se fosse a principal frase dessa nossa conversa toda, é isso, dar e receber feedback. Isso vai tornar você um profissional melhor, vai tornar você um gestor melhor, um líder melhor, uma pessoa melhor, né? Então, assim... Arthur, Fala, Fabrício. Desculpa te interromper, eu queria só fazer uma colocação aqui. Enfim, tá muito bom. Eu queria te interromper e trazer alguma coisa aí que você falou em feedback, né? Eu agora estou no celular aqui, não estou vendo a Regina, mas enfim. Só para contextualizar uma outra coisa também, que eu acho importante trazer um pouco para a realidade, como a Regina falou, fora, né, nos Estados Unidos, muito isso acontece. Hoje eu estou fazendo um MBA na Universidade de Miami, e a gente tem uma matéria que é comportamento organizacional, tá? E ali a gente fala, enfim, tem um artigo da Harvard bem famoso e que eu aconselho o pessoal a ler, Como Dar Feedbacks. Eu acho que esse é o nome, eu vou passar para o grupo do GPM depois. E o que o Arthur e a Regina estão falando pode parecer uma coisa distante do médico, né? Tem os médicos já que conhecem o mentor, mas
mundo corporativo, quando isso começou a acontecer, principalmente para as pessoas de alto, né, escalão, que tinham posições executivas de liderança, enfim, o mentoring, né, esse processo todo, muitos deles, você conversa aí com CEO de empresa, enfim, de capital aberto, muitos deles tiveram essas mentorias, né? E depois a gente conversando, fala, olha, existem empresas muito sérias, inclusive que fazem isso hoje no Brasil, terceirizadas e tal, e só para colocar um pouco assim a bola no chão, isso é um fato, isso existe há muito tempo, isso é feito por pessoas muito sérias. E é só para direcionar, né, que talvez isso parece muito longe do médico, mas como a Regina falou do começo, a gente está nesse mundo de inovação, e no MIT a definição de inovação deles é o seguinte, qualquer ideia que saia do papel e se transforme em impacto. Você não fala nem de tecnologia na definição deles, porque isso que vocês estão fazendo, de alguma maneira, só para deixar esse ponto aqui, é uma inovação. É trazer alguma coisa para a saúde que vocês tiraram do papel, de alguma maneira, e estão transformando em impacto na vida das pessoas. E eu queria, já aproveitando aí, pedir para vocês também trazerem algum exemplo aí, né? Algum exemplo real, assim, o que aconteceu, o que vocês viram acontecendo, como tem outras pessoas aqui que participaram. Desculpa te cortar, viu, Arthur? A linha de raciocínio é só para a gente seguir aqui. Desculpa também, Regina, só para eu fazer uma colocação. Imagina, excelente colocação. Não, inclusive, a doutora Regina, ela tem até seria uma das indagações, né? O que ela observou, assim, né? Pode ser, talvez um exemplo claro de coisas que aconteceram no processo de mentoria. Eu tenho alguns recentes, assim, que eu achei muito interessante, a gente até pode conversar, mas não sei se a doutora Regina tem algum exemplo que vem, assim, à cabeça sobre, putz, a gente viu que tal mudança ocorreu nesse segmento aí da medicina que foi muito legal em função de um processo de mentoria. Se a doutora Regina quiser comentar alguma coisa a respeito. Quero sim, Arthur. Então, como o Fabrício falou, né, essa parte é muito importante, essa parte organizacional e essa cultura organizacional. Nos Estados Unidos, eles acham que isso reflete o valor da instituição, né? Se você tem mentoria, né? É uma coisa super forte. Eles, inclusive, fazem uma coisa que nós estamos desenvolvendo também, no site daquela instituição tem quais são os mentores, o perfil deles, nós estamos fazendo tanto no HC quanto no Einstein, de modo que, inclusive, a Patrícia Belodi faz isso na faculdade, ela tem uma página onde tem o nome de todos os mentores e qual é o perfil deles, e ela trouxe essa ideia para nós, de nós fazermos a mesma coisa esse ano, nós estamos fazendo. A pandemia não deixou continuar muito, mas nós estamos em vias de fazer. Em relação aos exemplos, né? Só falando do que o Fabrício comentou, na área da saúde, nós começamos em 2016 no Hospital das Clínicas, na radiologia, mas já havia a mentoria na pediatria, na clínica médica e na ortopedia. Que eu saiba, não sei se havia em algum outro lugar, mas que eu saiba nesses lugares. Então, quer dizer, já era uma coisa que estava acontecendo, mas nós não sabíamos. Da mesma forma, quando eu comecei a implantar no Einstein, nós começamos lá em novembro de 2016, e 3 meses depois, o RH do hospital começou também um projeto semelhante com os plantonistas do pronto atendimento do Einstein, né? Vocês sabem disso, em tudo na vida, né? Tem várias definições, então, essa diferença entre mentoria, coaching, mentoring, coaching, é uma coisa, assim, super complexa, e cada artigo fala uma coisa diferente. Eu gosto de separar, com base nos artigos que eu li, inclusive um artigo que é justamente sobre isso, quais são as diferenças entre eles, né? Que eles comentam basicamente, simplificando da seguinte maneira, que coaching
o coach é o técnico, né? Então, é aquela pessoa que vai te treinar para uma determinada coisa. Tem um começo, um meio e um fim. Não importa o que é a coisa. Ele tem habilidade para treinar você naquela coisa e ele vai fazer isso, mas tem um começo, meio e fim. Ao passo que a mentoria, ela é mais complexa. Como a Patrícia Bellodi gosta de falar, é uma jornada para o sucesso na carreira. Então, é uma coisa mais longitudinal, é acompanhamento longitudinal. Mas o mentor, ele pode ter um papel de coaching, de coach. Ele pode fazer um coach quando ele julgar necessário, naquele decorrer da sua atuação com os seus mentorandos. E ultimamente eu li um artigo muito interessante que é sobre a mentoria reversa. Então, como o Arthur comentou, geralmente o mentor é uma pessoa que é um exemplo, é uma pessoa que os mentorandos querem ser iguais àquela pessoa, eles admiram, eles querem ter aquele sucesso na carreira, aquelas qualidades que ele vê no seu mentor. É um exemplo, né, para aqueles alunos. Mas hoje em dia também tem uma nova definição, que é a mentoria reversa. E como que nós aplicamos a mentoria reversa? No Hospital das Clínicas, nós temos 72 residentes, são 24 por ano, então nós já temos um esquema bem complexo, nós temos 14 grupos de mentores, né, com os seus mentorandos. Então, já é um sistema bem complexo e bem extenso. No Einstein tem menos residentes, então nós começamos, são 18 residentes, e nós começamos um pouquinho depois, mas a partir desse ano, lá, com a nova diretoria, houve o doutor Marcos Queiroz, ele quis que nós fizéssemos uma expansão. Então, um exemplo prático disso, o sucesso do projeto Mentoria com os residentes, né, foi muito importante para que nos desse esse impulso para que houvesse essa expansão da mentoria. Então, eu era vice-coordenadora da residência médica de lá, eu pedi para sair para poder me dedicar apenas a essa expansão da mentoria. E nessa expansão da mentoria, nos treinamentos e tudo mais, eu vi o interesse do Arthur, o Arthur se empolgou bastante, assim como da Priscila Collier, e eu já, assim, querendo que esse programa se mantenha, você já vislumbra que você vai precisar ter pessoas para te ajudar nesse processo e pessoas que vão poder dar continuidade, né? Pessoas mais jovens, com novas ideias. E dessa forma eu convidei o Arthur e a Priscila, que durante os treinamentos que eu fiz para todas as pessoas das equipes, se destacaram bastante porque se encantaram com o tema, né? Eu gosto de usar esse termo porque é realmente esse o termo. E então um exemplo prático disso foi a gente começar a mentoria reversa. O que significa mentoria reversa? É você ter um mentor que ele é mais jovem do que os mentorandos. E como que a gente aplicou isso? O Einstein começou a faculdade de medicina e ele, nessa faculdade, tem um programa também diferente lá, que eu não faço parte dessa parte de tutoria, eu dou aula para a faculdade lá, mas como que nós aplicamos isso no departamento de imagem? Nós temos uns assistentes, que são inclusive ex-residentes, então eles foram mentorados pelo grupo, pelo processo, e 2 deles atualmente são assistentes e são professores da faculdade, contratados pela faculdade de lá. Então, a mentoria reversa, o que é? É uma pessoa mais jovem, que tem uma expertise, e ela vai compartilhar aquela expertise com pessoas mais velhas, mais experientes. Então, à medida que o programa vai crescendo da faculdade, da graduação lá, que está no início, novos professores precisam ser treinados com as ferramentas utilizadas na faculdade. Então, esses mentores reversos, eles já fazem esse papel de treinar as pessoas mais velhas, né? E fazem, não é um coach, porque eles mantêm um acompanhamento disso. Então, é uma mentoria também, porque eles fazem o treinamento e mantêm um acompanhamento desse treinamento, estão sempre à disposição. Isso também foi um exemplo de muito sucesso. E nessa expansão, também eu queria comentar uma outra coisa, uma ex-aluna minha, a Mariana Dalacqua, ela foi nossa residente no HC,
foi preceptora do HC, dos residentes, depois foi contratada pelo Einstein também, e depois se mudou para a Suíça. E no Einstein ela foi mentora desde 2017, e o ano passado ela se mudou, já há um ano ela está na Suíça, foi contratada lá, mudou com a família e tudo para a Suíça. E um dos objetivos meus de futuros, de perspectivas futuras, era não só essa expansão, como eu tinha lá nas minhas aulas, era o projeto de mentoria virtual. Isso já está ocorrendo. Então, a Mariana tinha participado do processo como mentora, e agora, quando ela se mudou para a Suíça, ela continuou fazendo a mentoria à distância dos alunos dela, que tiveram um novo mentor que assumiu o grupo aqui, mas ela continuou esse contato porque cria um vínculo intenso, né? É muito interessante. E atualmente, não só ela exerce ainda para o grupo essa mentoria à distância, como ela é uma das mentoras da Associação Americana de Neuroradiologistas, ela da ASNR, e ela é mentora, e é uma mentoria online, ela faz uma mentoria virtual. Então, isso é um exemplo prático, são alguns exemplos, né, de como é maravilhosa essa experiência, e assim, eu realmente sou encantada com isso, e espero ter respondido a pergunta do Fabrício. Obrigado, Regina. E você sabe que, enfim, conversando aqui com vocês, esse tipo como o Arthur falou, né, tem gente que tenta se conhecer através de uma terapia, outros utilizam da ferramenta da mentoria, enfim. O que é mais, eu acho que o que eu sinto, né, hoje, né, com o cargo executivo e com a minha trajetória também, que isso você precisa dar esse espaço para a sua vida também. É o espaço que você tem que... Você está lá super... por exemplo, você estava falando do Manuel, né? Eu tive a oportunidade de um dos livros do CBR escrever um capítulo, obviamente, e o pouco que eu conversei com o Manuel, a maneira dele lidar com as pessoas, aquilo inspira uma coisa. Você fala assim, né? Poxa, eu poderia, né? Você tem alguns ídolos assim, ou ídolos, ou aquela ideia de pessoa que você quer, por exemplo, seguir. Mas aí você precisa voltar um pouco para dentro de si, e esse espaço, para você encontrar esse espaço interno, aí vamos chamar de espaço interno, você tem que colocar isso também no papel. Então, eu acho muito legal essa iniciativa, que muitas vezes parece, poxa, mas será que isso tem alguma coisa a ver? E isso, é claro, minha carreira ainda, eu acredito que eu tenho muito a percorrer, mas ter isso em mente, não só a técnica, mas também todas as outras habilidades que a gente precisa ter para permear num ambiente corporativo e na vida em geral, eu acho que esse espaço, o mentoring e esse tipo de iniciativa é uma forma de trazer isso para a realidade com ferramentas até de administração, como o Arthur falou, né? Porque às vezes a gente precisa, mas como você mede? Como você falou, o coach que começa e termina um processo. Então, você traz também, aí, pelo que eu entendi, que vocês estão me contando, e eu tive essa aula na GV com o Marcelo Nóbrega, não sei se vocês conhecem, que foi RH do diretor de RH do McDonald's, ele inclusive já esteve aqui com a gente no GPM. Ele trouxe isso também de uma maneira que todo mundo saiu de lá, poxa, que legal que é essa oportunidade, né? Ele forneceu algumas ferramentas para a gente, fez alguns exercícios, obviamente, para a gente conhecer, não era um mentoring, mas era para falar sobre isso, e eu acho muito legal essa iniciativa de vocês, sabe? Eu acho que é isso, é por aí mesmo o negócio, tem que ter esse espaço, e esse espaço tem que ser delimitado, porque ficar isso muito no mundo aí das ideias, pode ficar uma coisa muito, mas é difícil chegar, e eu vejo que vocês aí no Einstein fizeram isso acontecer, e no HC, de uma maneira muito real. Então, respondeu a minha pergunta, e aí eu aproveito para parabenizar, que é muito legal vocês darem esse espaço para o profissional do novo século aí. Eu acho que a Cris trouxe uma pergunta aí para você. Você consegue ver, Arthur? Vamos ver aqui. E podem seguir da maneira que vocês quiserem, tá? Eu só trouxe a pergunta que eu vi. Isso, ela trouxe uma pergunta aqui para
professora, para a doutora Regina, né? Você trouxe o viés de dentro da corporação, que de alguma maneira já tem uma estrutura formada, né? Inclusive com a mentoria reversa, que achei muito legal. Agora, como vocês sugerem que devemos buscar ou escolher o mentor ideal para cada um, dentro da sua realidade pessoal e do consultório, por exemplo? Como escolher o mentor ideal? Muito boa pergunta, boa noite. Cristina, né? Cristina ou Cristiane? Cristina? Boa noite. A Cris, ela só para, desculpa, é que ela não está no Liberal. A Cris é uma parceira nossa, ela é super engajada aí na parte odontológica. Eu não sei se ela consegue falar aqui, mas enfim, é isso. Excelente pergunta, boa noite. Realmente, essa parte de escolha do mentor é uma coisa bem complexa, né? Tanto como você deve convidar e escolher o seu time, como eu disse para vocês, o nosso projeto foi todo de voluntários, então eu convidava as pessoas que eu julgava que tinham um perfil adequado, e é lógico que algumas pessoas aceitavam e outras não, mas a maioria aceitou, deixa eu já deixar bem claro isso. A maioria aceitou. E isso é muito importante, porque você tem que pensar também, né, em quem você gostaria. E ultimamente a gente tem melhorado isso, fazendo justamente esses perfis sugeridos pela Patrícia Bellotti. Então, cada mentor já traça o seu perfil e nós disponibilizamos para, no caso são os residentes, mas agora que nós estamos aumentando o projeto, nós estamos ampliando, será para qualquer outra pessoa, né, para a enfermagem do Einstein vai ter um programa à parte, os técnicos, os biomédicos, isso está crescendo bastante. E então, atualmente, nós temos feito de uma maneira que o mentorado, né, o mentorando, possa ter a noção do perfil do seu mentor e ele escolhe. Então, nós pedimos no HC, como são muitas pessoas, nós pedimos para eles darem de 1 a 5 nomes de mentores que eles gostariam de escolher. E dessa forma, eu mais o Márcio e os preceptores fazemos os grupos, né? Da mesma forma, no Einstein, a gente também pediu o perfil dos mentores e a gente jogou para os residentes. Lá no Einstein, nesse trabalho de expansão, nós também estamos englobando atualmente os plantonistas. Então, os plantonistas, alguns são formados lá mesmo, outros vêm de fora. Então, para esse acolhimento, para esse treinamento, existe também esse treinamento, esse acolhimento que nós já começamos esse ano, já é a novidade desse ano. E outra novidade foi a inclusão dos R4 lá. Então, os R4 esse ano já estão fazendo parte também do programa de mentoria. E agora os plantonistas. Então, em todo esse processo, eles tiveram o perfil. Os plantonistas não tiveram o perfil para escolher, porque nós fizemos a mentoria em mosaico lá. A mentoria em mosaico é um plantonista da neuro, mas ele tem um mentor do abdômen, tudo misturado. E que é o modelo que o RH faz no PA do Einstein também. Então, um plantonista da pediatria tem um mentor neurocirurgião, por exemplo, sabe? Então, para os plantonistas, nós fizemos nesse modelo, o Ariel faz parte, aliás, o Ariel é um deles, né? O Ariel faz parte, o Arthur é dos residentes. E, então, é muito importante nessa escolha você se basear no perfil, nas características não só profissionais, mas como pessoais. A pessoa tem que ter um perfil que goste desse contato, que mesmo às vezes nós temos alguns mentores que eles são introspectivos, assim, nós sabemos que eles são mais introspectivos, mais quietos, mas isso não impede que eles sejam convidados, porque eles têm uma característica importante de ser um exemplo, de ser um destaque naquele grupo, e aos poucos eles vão, com o grupo, vão se conhecendo e vão criando esses laços muito importantes. Eu queria também aproveitar a pergunta para dizer que tem um outro aspecto muito importante também, que é o fato do mentor ser também, atuar num outro conceito novo também, que é o sponsorship. Eu não sei se vocês já ouviram falar.
O que é o sponsorship? O sponsor é um dos papéis do mentor também, mas pode ser uma pessoa que seja sponsor e não seja mentora, é você ser um patrocinador de uma pessoa. Isso acontece muito também, né? Então, por exemplo, eu cito muito o exemplo dos meus ex-residentes, né? Então, aqueles com quem a gente mantém mais contato, que são colegas de trabalho, você acaba querendo, eu não sou mentora, mas eu sou uma mentora informal, e eu mostro caminhos, você apresenta o seu networking para aquela pessoa, você apresenta, por exemplo, para sociedades de classe. Então, no caso nosso da radiologia, para participar da Sociedade Paulista, para dar uma aula numa jornada paulista de radiologia, no Colégio Brasileiro de Radiologia, eu faço parte das duas instituições, e assim por diante. Então, isso é ser sponsor, é a parte do sponsorship, que também é muito importante, e a gente também, assim, incentiva bastante e escolhe um mentor também com essas características, que ele possa vir a ser um sponsor de destaque. É isso, Cris. Regina, posso fazer mais uma pergunta para você? Que eu acho, aqui no grupo, a gente tem, enfim, tem pessoas da saúde em geral, a gente tem hoje aqui a Cris da odontologia, tem pessoal da nutrição, tem o pessoal da medicina, e o que eu penso um pouco assim, o Einstein é uma instituição que tem 60 anos, né? Ou mais, talvez. É isso. Ela tem uma maturidade, né, de 60 anos, e tem muita gente, enfim, que não trabalha em instituições tão maduras, e outras pessoas também são profissionais liberais, como a Cris, ela falou, e no consultório, né? Existe alguma... eu conheço, por exemplo, eu acho que é o Erickson, que é um centro que tem eu não sei se eu estou... Talvez eu esteja falando errado, mas eu já ouvi falar, o pessoal fala um pouco. Tem como procurar uma mentoria ou enfim, uma ajuda profissional? É possível? Existe isso? O Einstein fornece isso para pessoas que não estão dentro do Einstein ou HC? E existe alguma iniciativa de vocês pensando nisso, em abrir isso para o público, enfim, não só o interno, mas, de repente, alguém que tem interesse no assunto e que queira participar desse projeto e desse processo ativamente? Que pergunta, Fabrício. Justamente antes dessa pandemia e antes da Mari e da Laco mudar para a Suíça, eu tinha em mente, para mim, era um dos tópicos de perspectivas futuras das minhas apresentações, justamente mentoria à distância. E para mim, mentoria à distância era justamente isso que vocês estão comentando. Então, era uma das nossas ideias de progredir para isso, nós disponibilizarmos mentores para fazerem mentoria à distância para quem se interessasse, para quem quisesse, né? A Mariana foi a pioneira e pela mudança. Com a pandemia, todas as nossas mentorias viraram virtuais, de repente. Então, tanto do HC quanto do Einstein, raramente houve alguma presencial nesse momento, porque antes todas eram presenciais. Esse contato de proximidade é muito importante, né? Mas agora, atualmente, estão todas à distância, então já começou esse projeto à distância, que seria para depois. A mentoria do PA, do Einstein, que é organizada pelo RH de lá, já era à distância também. Mas a minha ideia nessa expansão é justamente propiciar, agora no segundo plano, aí, com a ajuda do Arthur e da Priscila, que a gente tem muita coisa para fazer, mas a ideia é essa também, dar uma continuidade para chegar a um momento que a gente já amadureceu mais, a gente vai começar agora umas publicações, inclusive, a esse respeito, e a Patrícia Belodi está escrevendo um livro a esse respeito, um novo livro agora, além do que ela já tinha, e com isso a gente já vai ter amadurecido bastante a ponto de poder ofertar essa mentoria à distância. Respondendo a sua pergunta, eu particularmente não conheço esse produto na área médica, né? Eu não conheço na área médica, e é a nossa intenção desenvolver.
mas com certeza eu sei que assim, na área de gestão há uns grupos específicos para isso. Eu já li uns trabalhos, já vi até propaganda sobre isso, né? Porque vocês sabem como é hoje em dia, né? Você está no seu computador pesquisando literatura sobre mentoria, começa a chover, né? Você falou em mentoria, pronto, começa a chover os anúncios, né, dos lugares e tal. Então, eu sei que tem vários grupos de áreas administrativas, né, que fazem isso, mas eu não conheço a qualidade. Então, eu até vou fazer uma provocação para o Arthur, para você, uma provocação, eu espero que seja elegante, né? Mas para você, fiquem à vontade eu vou até colocar aqui o link do GPM. O GPM ele começou como uma iniciativa de gestão para médicos e hoje ele se tornou uma iniciativa de gestão para profissionais de saúde. E ali eu sinto que as pessoas que participam do grupo estão abertas à inovação. Inovação, como a gente comentou aqui, não se resume só à inovação tecnológica. Inovação de processo, inovação de pensar o profissional de uma maneira diferente. Eu achei legal, não sei se foi o Arthur ou a Regina, no começo falou do Fórum Internacional de Trabalho, participou Google, foi esse fórum, né, e esse pessoal, né, os feras ali da tecnologia, falando de skills que eram muito, eram as skills que estão ali no meio de como liderar as pessoas, como escutar, né? Eu acho que eu falei até tem o pessoal do meu grupo aqui também, eu falei, poxa, eu quero desenvolver isso mais, né? Porque é um negócio, primeiro você percebe, poxa, é legal você escutar mesmo as pessoas e aquilo ser real. E é difícil, não é tão fácil, né? Principalmente quando você tem uma posição de liderança, que a fala é quase que a sua, enfim, a sua ferramenta. Então, você tem que passar para essa outra parte de empatia, de escutar as pessoas realmente, entender os problemas, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui de provocação é isso. Fiquem à vontade para utilizar o nosso grupo para divulgar qualquer evento, qualquer pesquisa, enfim, qualquer material, porque eu acredito muito que educar as pessoas num assunto aumenta o consumo daquele assunto, né? Eu brinco muito que, sei lá, nos anos 2000, existia só 3 tipos de cerveja. Hoje existe um monte de tipo de cerveja graças a uma educação que fizeram da cerveja artesanal lá, né? O exemplo, não sei se é tão feliz, mas é isso mesmo que acontece. E hoje, com essa educação que vocês estão dando para a gente sobre o assunto, eu tenho certeza que muita gente despertou alguma coisa em muita gente. Então, fiquem à vontade, vocês são bem-vindos no grupo. É bom ter pessoas, como o Arthur falou, que falam com propriedade, que têm uma carreira, enfim, que muita gente almeja, fala, poxa, eu queria ser né, igual essas pessoas que estão me ensinando aqui. Eu vou agora a gente tem que o nosso tempo está passando um pouco aqui, e eu ia fazer um convite para vocês, Arthur e Regina, de realmente mandar o que vocês quiserem a mais lá no nosso grupo. Se a gente hoje tem uma possibilidade também de abrir esse grupo para pesquisas, claro, informais, mas a gente gosta muito desse tipo de iniciativa, que transforma as pessoas de fato, né? Que agrega valor ao trabalho que a gente está fazendo. E eu lembrei, quando a Regina estava falando, de uma frase do Arthur Clarke, que eu escrevi um artigo uma vez sobre isso. O Arthur Clarke falou o seguinte: qualquer professor que possa ser substituído por uma máquina deve ser substituído por uma máquina. Aí você fala, poxa, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Se o professor não tem nenhum atributo a mais que seja o atributo humano, de saber empatizar com aquele paciente, ele pode ser substituído por um vídeo que, se você passa lá, ele ensina a técnica de como laudar um exame do ombro, que o Arthur é músculo esquelético, como ver uma ruptura de ligamento, ou como fazer o diagnóstico de uma apendicite. Eu estava dando uma aula agora para o pessoal de Londrina, eu acho que tem até um pessoal aqui. Isso é uma coisa que a gente aprende, a técnica a gente aprende. Esse resto que fica na nossa parte realmente humana, eu acho que a gente desenvolve com conversa, com abertura, com esse tipo de papo aí. Eu vou aproveitar aqui,
eu deixo a palavra com vocês para finalizar, mas para agradecer demais e muito legal conversar sobre um assunto tão inovador aí que, quando eu perguntei quem que está fazendo, ali em saúde, talvez sejam vocês. E é muito bom ter vocês por aqui. Fiquem à vontade com o canal aberto aí no GPM e comigo, quando vocês quiserem. Obrigado, viu? Valeu, Fabrício. Valeu. Bom, a gente passou aí, acho que um pouco do horário e tal. Não sei até que momento que a gente deve finalizar. E, Fabrício, o que você acha aí de tempo? Eu acho que se vocês quiserem fazer essa fala final, e a gente eventualmente pode, enfim, a gente pode marcar até outro papo. Isso, vocês, como eu disse, estão com o canal aberto com a gente aqui. Beleza, mas fica à vontade, Arthur, para finalizar vocês dois. 20h40, né? Então, assim, bom, disso tudo aí que a gente conversou, né, alguns assuntos aí a gente fala aí no próximo encontro e tal, principalmente sobre a importância da mentoria em construir uma cultura e aprofundar na cultura organizacional, né? Só para trazer o tema que cultura de uma empresa, ela pode ser entendida como um conjunto de crenças, princípios e valores que influenciam o comportamento dos indivíduos nas organizações. Ou seja, é mais um exemplo de onde que a mentoria pode agir para a gente fazer uma corporação, uma organização, um serviço de saúde, engajar os seus profissionais e isso fazer muito valor para a empresa, né? Então, à medida que a gente vai trazendo esses conceitos, esses conhecimentos, né, melhorando o profissional como um todo e como pessoa, né, o mentorado ele vai adquirindo aí competências, ele vai adquirindo autoconfiança, ele vai adquirindo comportamentos profissionais positivos que tem o objetivo aí de melhorar o processo de tomada de decisão, quanto aos seus objetivos e quanto à sua trajetória profissional, né? Então, o resumo disso tudo é tornar as pessoas melhores, né? Fazer com que as pessoas elas ultrapassem algumas dificuldades, tanto na trajetória pessoal como profissional, por alguém que já passou por isso e fala, cara, esse não é o melhor caminho, né? Quando eu fiz isso, não deu certo, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão. E aí, concluindo, né? Então, assim, esse processo de coaching mentoring, eles são ferramentas aí que são eficientes para aperfeiçoar o desenvolvimento profissional, né? Ele possibilita avanço de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de autocontrole, né? Isso tudo gera valor individual e gera valor para a organização, né? E essa nova forma aí de gerir as pessoas, ela dentro de um serviço de saúde, de uma empresa, ela vem mostrando inúmeros benefícios, né? Só que, logicamente, tem que fazer isso de uma forma séria, de uma forma especializada, para que a efetividade disso aí mesmo seja aproveitada aí ao máximo, tá? Obrigado aí, Fabrício. Doutora Regina, se quiser alguma palavra final também. Eu queria agradecer o convite do Fabrício e do Arthur. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu também me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Agradeço a disponibilidade do grupo de vocês para divulgar o nosso trabalho também. E com certeza a gente vai usar isso. E estou à disposição se alguém quiser entrar em contato. O Fabrício e o Arthur têm o meu contato também e a gente pode conversar bastante ainda a respeito sobre esse tema encantador. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada pela presença. E um abraço aí para a Patrícia Belodi e para os meus ex-residentes em especial. Saudades de todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Obrigadão, Arthur, Regina. Excelente, viu? Adoramos. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.